Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês quais são as duas formas mais comuns de se calcular o valor do percentual e como analisar cada uma dessas formas para você utilizar aí no seu dia a dia, nos seus dashboards, beleza? Então, bora lá. O que que eu tenho aqui? Basicamente, eu tenho um visual de cartão aqui que eu criei, tá? Com alguns indicadores. Por exemplo, aqui eu tenho o total de vendas, o year over year, tá? Que é a relação ao ano atual em relação ao ano anterior, o month over month, que é a relação do mês atual em relação ao mês anterior, tá? Caso você queiram saber como que calcula esses dois valores, eu vou deixar um vídeo explicando aí no primeiro comentário desse vídeo. E o valor da meta aqui, que é o valor que eu falta para mim atingir a minha meta, tá? Então aqui também eu tenho um filtro, ó, filtro de data, os valores vão alterando aqui. E esses dois valores grandes aqui são os valores da aula de hoje. Então, qual é a diferença desses dois valores aqui? Porque matematicamente falando, basicamente eles significam a mesma coisa, mas a forma de interpretar isso aqui é diferente, beleza? Então a gente vai discutir isso aqui na aula de hoje e eu já vou mostrar para vocês como a gente chega nesses dois valores aqui. Então bora lá. Eu vou vir aqui em aula, vou vir aqui em dados, em medidas, vou clicar com o meu botão direito aqui em cima e nova medida. A primeira medida que eu vou criar vai se chamar vendas versus meta a atingir. Vou deixar assim, igual a divide. Eu vou apertar um tab. Ó. O que que é essa função divide, tá? Basicamente, ela significa dividir. E por que que eu estou utilizando ela e não uma barra na hora da divisão? Por quê? Quando eu utilizo essa função, caso aconteça de você fazer uma divisão por zero em algum dos seus cálculos aí, quando você utiliza uma divide não vai dar um erro, tá? Agora, se você estiver utilizando a divisão por barra comum, vai aparecer um erro, beleza? Então, essa é a diferença. Ó. O que que a gente vai atingir aqui? Ó? É o valor da meta, né? Então, o que que a gente vai colocar aqui na parte de cima, no numerador? Ó? A gente vai colocar o total de vendas, porque eu estou trabalhando aqui com uma tabela de vendas. Então, ó, total vendas. Eu já tenho uma medida que eu criei, né, com o total vendas, mas basicamente é uma função sum que eu estou somando todos os valores das minhas vendas lá na minha tabela de vendas. Então não tem segredo nenhum, ó, sabe? Agora eu vou colocar uma vírgula, vou colocar o denominador. O que que é o denominador? É a parte da divisão. Normalmente nesse cálculo de meta aqui no percentual, né, o denominador quem é? É o valor da meta total. Então, basicamente eu estou somando todos os meus valores de meta e chegando numa medida com a meta total. Tranquilo? Ó, meta, ó, total de vendas meta. É esse daqui, ó. Vou apertar um tab e vou fechar parênteses aqui e já vou dar um enter. Beleza? Ela veio para cá, ó. Vendas versus meta a atingir. Eu vou soltar aqui dentro. Vou fazer uma correçãozinha aqui só, ó, ajustar isso aqui para percentual, para a gente transformar isso aquilo ali em percentual, né? Ó, beleza? Agora eu vou calcular a segunda forma e a gente já vai entrar na explicação. A segunda forma é um pouquinho mais complexa de se calcular, tá? Mas a interpretação vai ser diferente também. Então você vai ter que saber quando utiliza cada uma delas. Eu vou vir aqui de novo em medidas, nova medida. Eu vou chamar ela de vendas versus meta a comparar. Ó, aqui já tá a dica da diferença de uma para outra, tá? Divide, mesma coisa da outra, tá? Então bora lá. O que que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai chamar o total de vendas igual a outra. Só que agora a gente vai ter que fazer uma subtração aqui em cima. Então a gente vai pegar o total de vendas e vai subtrair a minha meta, tá? Essa é a grande diferença de um cálculo de percentuagem para esse cálculo aqui de percentagem, tá? Ó, beleza? A parte de cima muda. A parte de baixo, que é o denominador, é a mesma coisa, não muda nada, ó. Que é o total de vendas meta. É esse aqui, ó. Então, o que que mudou de uma para outra? Mudou esta parte de cima aqui que eu estou fazendo uma diferença de valores. Tranquilo? Eu vou dar um Enter novamente. Já vou aproveitar e vou vir aqui, ó. Já vou trocar para percentual. Ó. E agora eu vou pegar aqui e vou soltar aqui também. Ó. Então, assim que a gente chega naqueles dois valores de percentual. Agora vamos lá. Qual que é a diferença de um valor para o outro valor? Se vocês pegarem, por exemplo, este valor aqui, ó, tá? Eu vou vir aqui na vendas versus meta a atingir. Se eu colocar um menos um aqui, o que que significa esse menos um, tá?
que eu estou retirando 100% daqui, ó. O que que acontece? Ó, os valores ficam exatamente iguais. Então, a diferença básica na parte matemática é que aqui eu estou somando 100% e aqui eu não estou somando 100%. Matematicamente é isso. Agora vamos entrar na parte de interpretação, beleza? Vou apagar esse -1 daqui. Ó. Quando que você utiliza um e quando que você vai utilizar outro aí no seu dia a dia? Sempre que você quer colocar uma referência a atingir, ou seja, eu quero chegar em algum lugar, você vai utilizar este valor percentual aqui, ó. E o porquê disso? Como aqui já está incluindo o 100%, fica mais fácil de visualizar o atingir alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês a meta aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Total de vendas meta. Só vou ajustar aqui as casas, né? Vou vir aqui no pincel, valor do balão. Aqui, ó, exibir unidades, nenhum. Acho que agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. O que que é o meu 100%? É este valor aqui, ó, 7.790.000 ali, né? E o valor corrente, ou seja, que eu consegui atingir de vendas, é este valor aqui, né? O 7.197.000. Esta diferença aqui, ó, de 7.197.000 para cá, né? 7.390.000, é esta diferença que está apresentado aqui, ó. Ou seja, falta esses 2,62 aqui, que é a diferença, né, daqui desses 97,4 aqui até 100%, para mim atingir a minha meta. Então, quando eu quero atingir algum valor, você vai utilizar esta forma aqui que fica mais fácil de entender, ó. Falta um pouquinho para mim chegar no 100%, que é a minha meta. Beleza? A diferença de 100% em relação a esse 97,4 é este valor aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Dentro desse mesmo valor aqui, que eu estou abaixo da minha meta, menos 2,62. Beleza? Só que fica um pouquinho difícil de interpretar quando você está trabalhando com meta. Assim, então, por isso, quando você quer atingir algum valor, recomendo utilizar esta fórmula aqui, tá? Que é este cálculo aqui, ó. Beleza? E agora, quando a gente vai utilizar este daqui, ó, vou apertar aqui e vou mostrar para vocês, tá? Que é aquela conta um pouquinho mais complexa, né? Mas é bem tranquila também de se fazer, ó. Quando você utiliza isso aqui? Quando você quer só comparar, você não quer atingir. A sua ideia inicial é uma comparação, ó. Neste caso aqui, por exemplo, ó, em relação à minha meta, eu estou menos 2,62 abaixo da minha meta. Beleza? Neste caso que é uma meta, normalmente a gente utiliza isso aqui. Nada te impede de você utilizar isso aqui, tá? Não é uma regra absoluta. Mas eu recomendo utilizar esse daqui, ó. Agora, quando a intenção primária sua é fazer um comparativo, no caso aqui do year over year, do month over month, é recomendado utilizar esta fórmula aqui de percentual. O porquê disso? Ó? Esse month over month, o que está dizendo? Ó? Que o meu mês atual está acima do mês anterior 2,1% a mais. Então, tem um valorzinho ali que eu consegui a mais. E o meu ano atual está acima do ano anterior, ó, basicamente aqui 49,8% a mais. Vocês conseguiram entender essa diferencinha aqui de uma coisa para outra? Então, sempre que você quer atingir algum valor, que a pessoa enxergue isso no seu dashboard, você vai utilizar esta forma aqui. Beleza? Quando você quer fazer simplesmente um comparativo em relação a uma coisa a outra, você vai utilizar esta forma aqui. E como eu disse, isso aqui não é uma obrigação para você fazer aí no seu dia a dia. Você vai utilizar conforme a sua necessidade. Eu só estou dando uma dica aqui, vamos dizer assim, de boas práticas. Tá? Então, basicamente, vai funcionar assim. Ó. Por exemplo, se eu correr aqui, ó, o valor do percentual, ó, aqui já ficou vermelho. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui uma formatação condicional. Ó. Isso quer dizer que eu estou 91,3% para atingir a minha meta, ou seja, já está vermelho aqui para ficar mais interessante, então representação disso. Então essa formatação condicional ajuda nesses casos. Vou até mostrar para vocês aí como que calcula isso aqui, tá? Mas é bem simples, ó. Só vou clicar aqui em cima, vou vir aqui no pincel, ó. Vou vir aqui em valor do balão e vou apertar aqui no F de X, ó, que já está pronto, ó. Vocês podem dar uma olhada aqui, é bem simplesinho, ó. Só mudar aqui para regra. Vim aqui em que campo devemos basear isso. Sempre é no campo da sua medida, tá? Então você vai colocar aqui o valor da medida a qual está representada aqui, mas normalmente ela já vem certa. E aqui você vai criar 3 regras, tá? Só apertar aqui você cria uma nova regra, beleza?
Aí você vai fazer assim, ó, do mínimo até o valor que você quer que fique vermelho, tá? Que no meu caso é 0,95% aqui. Vai ficar vermelho. De 0,95 até 1, ou seja, até 100%. Esse 1 significa 100%, beleza? Ele vai ficar amarelo. E de 1 até o máximo, né, que é acima, vai ficar verde. Aqui eu poderia até colocar, mudar aqui o valor, né, colocar 0,99, por exemplo, mas assim já tá bom, beleza? Caso vocês queiram chegar nesse valor. É assim que calcula isso aqui, pode ser feito para qualquer outro valor desse aqui, vai depender basicamente do valor que você alterar aqui, tá? Só toma cuidado com esse cara aqui para não pegar uma medida que não está representada aqui, beleza? Isso aqui foi um bônus, nem ia falar sobre isso, mas basicamente a forma de calcular isso daqui é assim, tá? E de interpretar também. O cálculo é simples, só muda a forma que você vai interpretar esses valores aqui. Então, resumindo novamente, para a gente finalizar o vídeo aqui, quando você quer atingir algum valor, utilize esta fórmula aqui, beleza? E quando você simplesmente quer fazer uma comparação entre dois valores, dois períodos, utilize esta fórmula aqui de cálculo de porcentagem. Não tem muito segredo, tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu para quem ficou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, tá? Se você ficou com alguma dúvida aí ou quer deixar alguma dica, deixa aí nos comentários. Beleza? Fui.